Oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme e eu tô aqui hoje para ensinar vocês um conteúdo muito importante não só para o Enem, como até para a vida de modo geral, porque é um tema que tá no nosso dia a dia, querendo ou não. São pessoas que você já viu no título, no caso, qual vai ser o tema de hoje, mas eu acho importante falar sobre para a gente entender um pouco sobre qual é o contexto onde os indígenas se encontram atualmente no Brasil. O que está acontecendo? Eu vou falar um pouco então sobre essa questão indígena no Brasil, mais especificamente. Por que só no Brasil? Porque existem povos indígenas em outros lugares, principalmente na América do Norte, na América Central e na América do Sul. E eu vou focar então aqui no Brasil. Quando a gente analisa a questão indígena no Brasil, a gente tem que pensar como foi essa relação que os portugueses tiveram a priori com os indígenas em 1500, que foi o ano da descoberta aqui do Brasil, enfim, descoberta. Eu sei que é de consenso geral que essa descoberta do Brasil não foi tão pacífica assim. Muito pelo contrário, essa descoberta foi bem agressiva. Essa relação que os portugueses tiveram, essa primeira relação que os portugueses tiveram com os indígenas aqui do Brasil em 1500 foi extremamente conturbada. Só um adendo antes de eu continuar essa matéria. Talvez você possa achar um pouco polêmico, porque eu vou falar um pouco de religião, sobre o que levou esses europeus a colonizarem o Brasil, mais especificamente. Enfim, o problema é que a fé dos europeus era um pouco diferente da fé dos indígenas. Um pouco, tô sendo modesto. Era bem diferente essa fé que os europeus tinham e que os indígenas tinham, certo? E essa fé da Europa, principalmente, que era católica, foi imposta de maneira extremamente agressiva para os indígenas. E o problema é que, como a gente estuda a história, principalmente em uma visão extremamente eurocêntrica, a gente tende a achar que foi tudo bem, foi tudo pacífico. Os indígenas meio que quiseram, que acharam que estava tudo bem eles serem catequizados pelos europeus. Só que não foi bem assim. Por exemplo, essa pintura aqui, a gente percebe que, basicamente, os indígenas aceitaram essa primeira missa que aconteceu aqui em 1500. Só que não foi bem assim que aconteceu. Eu falei indígenas ou cristãos? Os europeus fizeram a missa aqui em 1500 e não foi bem tão pacífico assim, igual mostra nessa pintura. Existe um livro que chama A Conquista da América, do Todorov, que fala um pouco sobre como foi realmente esse processo de catequização dos europeus para com os indígenas, onde mostra principalmente também o que os indígenas pensavam em relação a todo esse processo, que não era tudo bem. E os indígenas sabiam que os europeus não eram tão bobos assim também, porque, por exemplo, tem uma parte desse livro que chama A Conquista da América, que o indígena fala assim: ah, eu já estou bem parecido com cristãos, porque eu já sei mentir. Então, os indígenas tinham essa maldade, eles percebiam a maneira que os europeus eram em relação a todo esse processo de catequização, enfim. Os indígenas estavam ligados que não estava tudo bem. Então eu vou falar um pouco sobre esse processo de catequização que aconteceu aqui no Brasil com os indígenas, dos europeus para com os indígenas, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que nunca foi uma relação amigável. Eles não queriam catequizar os indígenas porque eles achavam que era o certo a se fazer com esses povos. Muito pelo contrário. Essa catequização foi praticamente uma desculpa. Posso gravar aqui? Essa catequização foi praticamente uma desculpa para colonizar aqui a América. Porque foi uma colonização tão agressiva que eles precisavam dar uma desculpa de por que eles estavam sendo tão agressivos assim para a galera lá importante na Europa, para os reis, para os monarcas. E eles catequizavam os indígenas porque eles falavam que os indígenas eram povos selvagens, certo? Porque eles queriam escravizar esses indígenas, só que antes de escravizar os indígenas, eles tinham que catequizar para meio que ensinar esses indígenas como se vivia. Só que achar que esses povos indígenas são povos selvagens é uma visão eurocêntrica também, porque pensa assim, quando chegaram os europeus aqui na América tinham costumes diferentes dos europeus, porque a Europa já estava lá bem desenvolvida e aqui não. Nem precisava de se desenvolver aqui, porque
porque era outra vida que os indígenas tinham aqui no Brasil. Então, assim, eles estavam pouco preocupados com o desenvolvimento, que estava acontecendo globalização, grandes navegações, entendeu? Não importava para os indígenas aqui, porque a vida deles era diferente. Imagina a visão dos indígenas no caso. Eles estavam aqui de boa, vivendo a vida deles. Aí chega do nada uns caras no navio fedendo, porque a viagem demorava muito e não tinha banheiro no navio. Então, assim, eles não tomavam banho, não faziam nada. Então, imagina na visão dos indígenas, quem eram os selvagens, né? Selvagens, na verdade, era essa galera aí. Só que, pelo fato da gente ter uma visão extremamente eurocêntrica da história, a gente é ensinado de que os indígenas, na verdade, que eram selvagens, não os europeus. Outra coisa também que eu não lembro o nome do livro certinho, mas uma frase em um livro de história conhecido que fala que os indígenas pensavam o seguinte: antes os indígenas tinham a terra nas mãos e os europeus tinham os espelhos. Aí eles piscaram e quando eles abriram os olhos, os indígenas tinham os espelhos e os portugueses tinham as terras nas mãos. Então, é pra gente entender também que os indígenas não eram bobos, eles sabiam o que estava acontecendo, que não estava tudo bem. Outra coisa também é que eu acho que até já falei que os indígenas não foram escravizados ainda porque eles tinham que passar por esse processo de catequização antes de ser escravizados para serem povos menos selvagens na cabeça dos europeus. Por isso então que aconteceu os navios negreiros para trazer escravos da África principalmente aqui para o Brasil para eles serem escravizados. E não os indígenas nesse primeiro contato, certo? Nesse processo também de colonização, catequização, acontecia uma coisa muito triste, coisa que eu acho que é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com uma pessoa, é a perda da cultura dela, porque a partir do momento que vêm os europeus e impõem uma cultura que não é a dos indígenas para os indígenas, não existe mais a cultura indígena, certo? Agora existe apenas a cultura que os europeus estão tentando colocar nos indígenas. E como é essa cultura europeia que eles estavam tentando colocar nos indígenas? Era uma cultura onde agora eles tinham que usar roupa, os indígenas agora eram obrigados a ler a Bíblia. Inclusive, naquele livro que eu falei da Conquista da América, mostra algumas respostas de uns quizzes que os indígenas tinham que responder acerca da Bíblia. E é umas respostas até engraçadas. E por que eles faziam essa imposição da cultura europeia para os indígenas? Porque, segundo os europeus... Por que eu fiz assim? Eu não sou europeu. Porque, segundo os europeus, os povos indígenas eram povos sem rei, sem lei e sem terra. E isso é muito mentira, porque eu vou falar um pouco agora de algumas leis que aconteciam nessa sociedade indígena antes de 1500, para vocês verem quão incrível e quão complexo era essa cultura. Por exemplo, eles acreditavam no paraíso e não acreditavam no oposto do paraíso, que seria o inferno, o purgatório. Ou você deixava de existir quando morria, ou você ia pro paraíso. E esse paraíso era um lugar que você trabalhava, porque trabalhar para eles era, tipo assim, a melhor coisa do mundo. Então, eles imaginavam que no paraíso, que seria o melhor lugar do mundo, eles fariam a melhor coisa do mundo, que seria trabalhar. E existiam 4 formas de você viver em sociedade e ir para o paraíso, que são: ou você era um homem viril e fazia os serviços de homem na sociedade, que é caçar, se deitar com várias mulheres, coisas que eram da sociedade indígena, coisas que eram serviço dos homens nessa sociedade indígena. Ou você era uma mulher que fazia os serviços domésticos e cuidava dos filhos, e fazia todas essas coisas que cabiam à mulher nessa sociedade. Tipo, coisas domésticas, principalmente, cuidar dos filhos, ser submissa aos homens, que era muito comum nessa sociedade. Só entendam, gente, que eu tô falando aqui de uma sociedade antes de 1500, então não vai virar para os indígenas e falar: você é machista, você é isso e aquilo. Não, porque é a cultura deles. Apesar da nossa cultura isso ser problemático, na cultura deles não era, certo? E existiam outras 2 formas que você poderia viver em sociedade e ir para o paraíso depois que você morre, que era: você poderia ser um homem que não se identificava com seu gênero, então você tinha que ser um homem que fazia o serviço da mulher na sociedade, então você tinha que se deitar com outros homens, você tinha que fazer o serviço doméstico, você tinha que cuidar das crianças, ficar em casa enquanto os homens que se identificavam com o gênero masculino iam caçar, fazer esse tipo de coisa. Ou você poderia ser uma mulher que não se identificava com o gênero feminino e fazia os serviços de homem nessa sociedade, nesses povos, que era se deitar com outras mulheres, você tinha que caçar, você tinha que ir para guerras,
Então você poderia seguir essas 4 vertentes nessa sociedade para ir para o paraíso. E, principalmente, a forma de acesso para o paraíso seria através do estômago. Então, em consequência disso, eram povos canibais. Por exemplo, nessa foto aqui, você pode ver que eles estão comendo cara. E provavelmente esse cara que eles estão comendo era um cara muito importante nessa tribo indígena, porque se você come uma pessoa, você meio que está garantindo que ela vai para o paraíso depois que ela morrer, porque a forma de acesso é através do estômago, certo? Só alguns exemplos para vocês verem como que era complexa essa sociedade, como era uma sociedade que tinha sim suas leis, seus reis e a sua fé também, que querendo ou não eles acreditavam. Por exemplo, existia um cara que era um cara que para eles era o Messias, que ele fazia milagres, era o cara que ressuscitava os mortos, curava os enfermos, e para eles era o Messias, que para nossa cultura ocidental seria Jesus Cristo. Então, e para eles era esse cara lá da tribo indígena. Para você ver como que a cultura europeia atrapalhou essa cultura indígena de alguma forma, quando vieram os homens brancos para meio que colonizar esses indígenas, eles começaram a falar que esse cara aí que fazia isso tudo na sociedade, que era o Messias deles, começaram a chamar ele de feiticeiro, começaram para meio que inferiorizar o que ele fazia na sociedade. E por fim, eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo com os indígenas hoje no Brasil. Hoje em dia, quando você pensa no indígena, você costuma pensar de 2 formas. Ou você demoniza o indígena falando que os indígenas só não fazem nada da vida, ficam lá ocupando espaço, não produzem nada para o nosso país, e demoniza a imagem do indígena aqui no Brasil. Ou você é uma das pessoas que idealizam a imagem do indígena no Brasil, usa fantasia de indígena, fala que são povos lindos, eles preservam a nossa natureza, a nossa imagem do Brasil. Entende que o indígena no Brasil é categorizado em uma dessas 2 vertentes? Isso é muito problemático, porque acaba que a gente não enxerga o indígena como um ser humano normal, igual a gente. Porque quando a gente vê uma pessoa na rua que a gente não conhece, a gente não fica categorizando essa pessoa, falando assim, essa pessoa aí atrapalha muito no nosso país, ou essa pessoa ajuda na nossa imagem do Brasil. Não, a gente vê e fala, beleza, é uma pessoa. E assim que tem que ser a nossa relação com os indígenas. Não demonizando nem idealizando o indígena, só vivendo como pessoas normais. Rola muito, por exemplo, lá em Porto Seguro, na Bahia, tem muito disso de as pessoas acharem ruim que os indígenas estão lá trabalhando, vendendo as coisas e que não tinha que ser assim, só que, velho, são indígenas que estão vivendo na nossa sociedade, então a gente tem que só aceitar o que eles estão fazendo. E por que é problemático tentar colocar a nossa cultura dentro da cultura do indígena? Porque é uma coisa que chama etnocentrismo. E é muito problemático isso, porque etnocentrismo, a partir do momento que você pratica esse etnocentrismo, você está menosprezando essa cultura de outros povos e outras regiões, enfim. E isso é extremamente problemático. Porque é uma cultura que não nos pertence. Por exemplo, aqui no Brasil, acho que em todo lugar, quando nasce uma criança com deficiência física, para nós é antiético matar essa criança, porque não tem que matar só porque ela nasceu com algum tipo de deficiência. Mas já em algumas tribos indígenas, isso é super normal, porque é uma criança que não vai sobreviver na natureza. E muitas pessoas processam esses indígenas por causa disso, por causa da cultura deles ter disso, de matar crianças que nascem com deficiência. Tá certo, tá errado o que eles fazem? Não cabe a nós decidir isso. Porque é uma cultura diferente da nossa, certo? Então, a gente tem que apenas deixar eles com a cultura deles e viver com a nossa cultura. Uma coisa que luta muito para os indígenas atualmente é essa demarcação de terras, porque o que estava acontecendo era a galera invadindo as tribos indígenas e construindo indústrias, fazendo de tudo e meio que acabando com essa tribo indígena. E essa demarcação de terras que os indígenas tanto querem é justamente para demarcar que até que vem a tribo indígena e aqui termina a tribo indígena. Quando não tem tribo indígena, beleza, faz o que você quiser. Só que a partir do momento que existe uma tribo indígena aqui nesse lugar, respeita, não vem nada. Porque o que estava acontecendo eles matavam os indígenas. Ai, Jorge. Porque o que estava acontecendo eles matavam os indígenas para meio que alegar que naquele lugar não existia indígena e usava aquela região onde não estava sendo habitada por ninguém e fazia o que eles bem entendessem. Só que não estava sendo habitado por ninguém porque eles iam lá e matavam os indígenas. Então, em 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI,
E essa FUNAI foi incrível porque agora os indígenas iam ter alguém que representasse eles. Só que o problema é que no início dessa Fundação Nacional do Índio, eles estavam meio que tratando os indígenas como pobre coitados, sendo que na prática não é bem assim. Depois a FUNAI foi crescendo e foi se desenvolvendo, eles perceberam que na verdade os indígenas não são pobre coitados, chamaram indígenas para representar essa Fundação Nacional do Índio, para entender melhor como funcionam esses interesses dos indígenas, que nada melhor que um indígena para representar outros indígenas, certo? E hoje em dia tá tudo bem com a FUNAI, é uma fundação que ajuda demais esses povos indígenas e essa aula foi basicamente sobre isso. Foi quase que um bate-papo, apesar de ter sido uma aula também, porque nunca uma conversa nunca sai sem aprender nada. Mas para entender um pouco sobre o que está acontecendo com o indígena no Brasil atualmente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se não gostou, deixa um dislike também, porque é para isso que serve. Que mais? Me siga nas redes sociais, que são essas aqui que tá aparecendo, o Instagram e o Twitter. E é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e tchau!